Julho de 1943. O comando alemão está em pânico. Seus monstros mais recentes e absolutamente invulneráveis, os canhões autopropulsados Ferdinand, estão sendo destruídos um após o outro. A blindagem de 20 centímetros de espessura permanece intacta, mas as tripulações lá dentro são transformadas em geleia, sem uma única perfuração. O general Model exige uma resposta. Que arma secreta russa é essa? Bombas sísmicas? Minas magnéticas do futuro? A verdade revelou-se tão escandalosa e, à primeira vista, estúpida, que queriam fuzilar o autor da ideia diante de suas próprias tropas. Nada de nanotecnologia. Nada de laboratórios secretos. Para deter a elite da Wehrmacht, um simples tratorista soviético precisou apenas do que estava jogado em uma pilha de lixo e de um conhecimento de física de gelar o sangue. Como um latão de leite de alumínio venceu os projetistas da Porsche, e por que essa invenção, da roça, assustou os alemães mais do que os foguetes Katyusha? Vejam até o fim. Essa história mudará sua visão sobre a engenhosidade na guerra. Culatra do canhão superaquecida. Cheiro de cordite queimada impregnando a farda. O zumbido de aço estourando que faz os ouvidos sangrarem. Julho de 1943. Face norte do Arco de Kursk. No ar trêmulo pelo calor, ouve-se um rugido semelhante ao de uma gigantesca fábrica em operação. Mas não é uma fábrica. É o som dos motores Maybach, impulsionando 65 toneladas de aço alemão. No horizonte surgem silhuetas diferentes de tudo que o Exército Vermelho já havia enfrentado. Não são tanques no sentido tradicional. São casamatas autopropulsadas. São os Ferdinands. Uma voz seca e sem emoção, como se lesse um protocolo de autópsia, narra. A Wehrmacht apostou na proteção absoluta. Os engenheiros da Porsche e da fábrica Nibelungenwerke criaram um monstro que ignorava as leis da balística de campo da época. Blindagem frontal de 200 mm. 200. É a espessura de uma laje de concreto em um abrigo antiaéreo. Mas aqui é aço Krupp cimentado. Ela não está inclinada, mas na vertical, como se os alemães rissem de nossas tentativas de encontrar um ponto fraco. Em cena, a guarnição de um canhão soviético ZS-3 de 76 mm. Os rostos dos artilheiros estão cinzentos de poeira e fuligem, olhos arregalados. Eles fazem seu trabalho, mas em seus movimentos transparece um horror mecânico. O artilheiro gira a manivela, tentando enquadrar na mira a massa cinzenta que se aproxima. Perfurante! O grito do comandante do canhão falha e vira um rouquidão. Na base! Bate na base! O municiador empurra o projétil, o clangor da culatra, o disparo. A câmera segue a trajetória do projétil. O bloco de metal de 6,5 kg voa a uma velocidade de 680 metros por segundo. A física diz que a energia cinética deveria ser suficiente para romper qualquer lateral. Mas a física se espatifa nos 200 mm da placa frontal. Impacto. Um feixe de faíscas. O projétil simplesmente se desintegra em pó, ou ricosteia para o céu, como uma bola batendo em um muro de tijolos. Na blindagem da máquina alemã, resta apenas um arranhão cinza, uma fuligem mal percebida. O Ferdinand nem sequer desacelera. Ele continua rastejando, moendo o solo negro e seco com suas lagartas, como um ferro de passar gigante, alisando as dobras do terreno. Ricochete! Berra o artilheiro, limpando o suor que inunda seus olhos. Sargento, não entra! É como jogar ervilhas na parede! Fogo! Perfurante, fogo! O comandante não ouve, ou não quer ouvir. Ele age conforme o regulamento, que ordena atirar até o fim. Mas o regulamento foi escrito antes que essas fortalezas de aço entrassem no campo de batalha. A máquina alemã para. Lentamente, com a graça preguiçosa de um predador, gira seu longo cano, 88 mm, uma antiaérea adaptada, capaz de derrubar aviões a 10 km de altura. Agora ela aponta para o pequeno escudo de artilharia atrás do qual homens se escondem. Clarão. O som do disparo alemão é seco e cortante,
como um estalo de chicote. A resposta é instantânea. O canhão soviético e sua guarnição são arremessados para o alto. Uma roda se solta e rola pela grama queimada. O metal do escudo do canhão rasga como papel. A voz continua registrando a catástrofe impassivelmente. Os meios antitanque padrão do Exército Vermelho, em julho de 1943, entraram em falência técnica. Os canhões de 45 mm são inúteis. O calibre 76 só é eficaz a queima-roupa, na lateral, a uma distância suicida de menos de 200 metros. A artilharia de obuses não consegue acertar com fogo direto um alvo em movimento. A aviação não consegue perfurar a blindagem superior sem um acerto direto de uma bomba de grande calibre. Não foi uma batalha, foi um fuzilamento. No abrigo do comandante do batalhão, reina uma atmosfera de tensão extrema. O fone do telefone parece derreter na mão do major. "Não consigo detê-los!" grita ele na membrana, perdendo a voz. "Quinto, não consigo! Eles vêm direto pela estrada." Os projéteis ricocheteiam. Não tenho com o que cobri-los. Perdas de 100% do material na segunda bateria. A tática alemã é simples e cínica. Os Ferdinands vão à frente, aproveitando sua invulnerabilidade. Eles expõem as posições de fogo russas, provocam o disparo e depois as destroem de uma distância de 1,5 km a 2 km, permanecendo absolutamente impunes. Sua ótica Zeiss permite ao artilheiro ver os rebites no nosso canhão, enquanto o nosso artilheiro vê apenas uma mancha borrada. O espectador vê o panorama do campo de batalha. É uma linha de montagem de destruição. Os T-34 queimam, acendendo como caixas de fósforos. Seus 85 mm de blindagem frontal contra o canhão alemão não são nada. As tripulações saltam das máquinas em chamas, rolando no chão para apagar o fogo. A infantaria, privada de cobertura, se encolhe no fundo das trincheiras, sentindo a terra tremer. Esse tremor sobe pela espinha, paralisando a vontade. Não é medo da morte, é medo da impotência. Diante de uma máquina que não se pode matar. Diálogo na trincheira da infantaria. 2 soldados, rostos pretos de poeira, se apertam contra a parede da vala. "Viu?" sussurra um, apontando para a carcaça fumegante de um tanque. Foi um acerto direto, e ele nem ligou. Sacudiu a poeira e continuou vindo. É um elefante na língua deles. Cospe o segundo, engatilhando nervosamente o fuzil, que ali é tão inútil quanto um pedaço de pau. Ou Ferdinand. Dizem que só o obus penetra o couro deles, se acertar por cima. Mas onde arranjar um obus agora? Nesse setor do fronte, o colapso era iminente. A ofensiva alemã não se baseava na quantidade, mas na superioridade qualitativa do material. A engenharia do Terceiro Reich criou o absoluto. Um circuito fechado de blindagem e fogo. Para romper essa parede, era necessária uma solução fora dos manuais do Comissariado de Defesa. Era preciso algo que não estava nos livros de tática. Porque quando o aço é impotente, a química deve entrar em ação. E a inteligência. Mais um Ferdinand avança em direção à câmera. A lagarta esmaga um capacete abandonado. O clangor do metal preenche todo o espaço sonoro, abafando os gritos dos feridos e as ordens dos oficiais. Parece que esse clangor é o único som que restará no mundo. Uma máquina de morte implacável, fria, matematicamente precisa, que não conhece piedade e não vê obstáculos. 200 milímetros de aço separam a tripulação interna da fúria da guerra externa. E por enquanto, esses 200 milímetros estão vencendo. No abrigo do comando, o major joga o fone sobre o aparelho de campo. Olha para o mapa, onde grossas setas vermelhas do avanço alemão rasgam a defesa como uma faca rasga tecido. "Se não os pararmos até amanhã", diz ele, olhando não para os oficiais, mas para o chão de terra, "eles sairão em campo aberto." E aí acabou. Acabou para todos. Ele levanta os olhos. Não há pânico neles. Apenas a fria consciência de que os métodos padrão de guerra acabaram.
Restou apenas a morte ou um milagre. Mas na guerra não existem milagres. Existe apenas física. E se a nossa física for mais fraca que a física deles, somos homens mortos. A imagem congela na silhueta do Ferdinand, envolto em fumaça. Ele parece um monumento indestrutível de uma força alheia e hostil. Uma força impossível de parar com ferro. Mas a guerra não é só ferro. É também o que está sob os pés. O que se pode encontrar no quintal de uma aldeia destruída. O que pode transformar um monstro de alta tecnologia em um monte de sucata, se soubermos como combinar as proporções corretamente. Mas por enquanto ninguém sabe. Por enquanto há apenas desespero e o som de ricochetes. O estrondo da canhonada fica para trás, substituído pelo silêncio opressivo do depósito de retaguarda do batalhão de engenharia. Aqui não cheira a pólvora. Aqui cheira a umidade, mofo e desesperança. O sargento sênior Grachev está diante de caixotes vazios de explosivos. Neles há apenas serragem e papel oleado. Não há TNT. A logística do fronte colapsou. Os trens com munição queimam em algum lugar sob bombardeios nas ferrovias. E aqui, na linha de frente, os sapadores ficaram de mãos vazias contra uma armada blindada. O tenente de suprimentos abre os braços, escondendo os olhos. Ele não tem nada para dar. A instrução manda colocar campos minados, mas as minas só existem nas guias de papel. Grachev não grita. Ele limpa as mãos com um pano, devagar, dedo por dedo. Ele não é militar de carreira, não se formou na academia. Ele é um tratorista de perto de Voronezh, um homem da terra. Para ele, um tanque não é um monstro mítico, mas um mecanismo. Um trator revestido de ferro. E qualquer mecanismo obedece às leis da mecânica. Se há uma força de ação, deve haver uma força de reação. A questão é apenas a alavanca. O olhar do sargento percorre o pátio da fazenda coletiva semi-destruída, onde o pelotão está alojado. No canto, sob um telhado furado, sacos estão amontoados. Neles, uma inscrição meio apagada: nitrato de amônio, adubo, nitrogênio para o solo. Ao lado, uma montanha de serragem que sobrou do corte de toras para os abrigos. Lixo. Na cabeça de Grachev ocorre uma mudança. O interruptor estala. A guerra desaparece. Resta a tarefa: destocar, arrancar tocos de árvores. Ele se lembra do ano de 1939. O campo da fazenda coletiva. Raízes enormes e nodosas de carvalhos centenários que nem machado nem arado venciam. Naquela época também não havia TNT. Traziam amonite, um substituto, uma mistura desse mesmo nitrato com um enchimento combustível. Explodiam. A terra suspirava, inchava numa bolha enorme, e as raízes voavam para fora como dentes podres. A química do processo é simples como uma marretada. O TNT é uma substância de ruptura, brisante. Ele trabalha de forma brusca, fragmenta, rasga o metal no ponto de contato. Sua velocidade de detonação é de quase 7.000 metros por segundo. É um estalo de chicote. Para perfurar blindagem é bom. Mas para virar ou partir ao meio uma máquina de 60 toneladas, não é preciso um chicote. É preciso alavanca. É preciso um empurrão volumétrico. Mistura de nitrato de amônio e serragem de madeira. Explosivo substituto. Caprichoso, higroscópico. Mas tem uma propriedade que agora é a mais importante: o efeito de sopro, folgasse. Ela queima mais devagar que o TNT. A onda de choque resulta elástica, densa. Ela não bate bruscamente, ela empurra. Ela funciona como um pistão de gás gigante. Se colocar o suficiente, esse pistão baterá de baixo para cima no fundo do tanque. E o fundo é o ponto mais fraco. Lá não há 200 milímetros de aço Krupp. Lá há apenas 20 ou 30 milímetros de solda. Grachev agacha-se, pega um punhado de serragem, seca. Bom, se misturá-la com o nitrato na proporção... A memória traz números da vida civil. Não do manual de sapador, mas da experiência de explosão agrária.
70% de oxidante, 30% de combustível. Ou 80 para 20. Melhor mais nitrato, para garantir. A serragem aqui é apenas combustível que deve queimar no oxigênio liberado pelo adubo. Mas em que embalar isso? A mina antitanque padrão TM35 carrega cerca de 3 kg de TNT. Isso basta para arrebentar a lagarta de um tanque leve. Para um Ferdinand, isso não faz nem cócegas. Ele apenas perderá um elo da lagarta. A tripulação consertará em meia hora e seguirá para matar. É preciso mais. É preciso 20, ou melhor, 25 quilos de mistura explosiva para uma única carga. Caixotes de madeira? Apodrecem, molham. O nitrato puxará a umidade da terra em uma noite e virará um mingau inútil. Precisa ser hermético. Ferro? Não há ferro. Foi tudo para a fundição. O olho se fixa em um brilho na pilha de entulho perto do celeiro. Alumínio. Latões de leite. Latas comuns da fazenda para transporte de leite. Capacidade: 38 ou 40 litros. Bocal largo, tampa firme com vedação de borracha e fecho de alavanca. Hermeticidade perfeita. Volume ideal. Grachev se aproxima do latão, chuta-o com a ponta da bota. Som sonoro, vazio. Leve. O alumínio não produz faísca. Isso é importante ao trabalhar com poeira explosiva. O corpo é resistente, aguenta a compactação. No cérebro do sargento, monta-se a equação da morte. Primeiro, o latão de alumínio como corpo da mina folgasse. Segundo, 25 kg de mistura de nitrato e serragem dentro. Terceiro, um bloco de 200 gramas de TNT como detonador intermediário. A mistura é inerte demais para acionar com uma espoleta comum. Quarto, detonador MUV, que funciona por pressão. Isso não é uma arma da vitória dos cartazes. É gambiarra, improviso. Por algo assim, em tempos de paz, vai-se a julgamento. Uso de meios não testados, violação das normas de segurança, insubordinação. Mas agora o tempo não se mede por parágrafos do regulamento, mas por horas até o amanhecer. Grachev levanta o latão. Pesa uns 2 quilos. Se encher com a mistura, chegará a quase 30. Pesado. Terá que carregar nas costas, rastejando, à noite, pela terra de ninguém. Mas isso já é logística. O principal é que há uma solução. Sargento! Chama o cabo que se aproxima correndo, jovem, com olhos inquietos. O comandante quer o relatório sobre os campos minados. O que eu informo? Não temos nada. Grachev coloca o latão no chão. O som é surdo, denso. Ele olha para o cabo não como um subordinado, mas como um parceiro de um trabalho pesado e sujo. Informe que o material foi encontrado. A voz de Grachev range como uma dobradiça sem óleo. Vamos cozinhar um mingau. Agrário. Ele não sente inspiração. Não há nenhuma iluminação de gênio. Há apenas o cálculo frio de um homem prático que entendeu como transformar desvantagens em vantagens. A falta de TNT forçou a busca de um substituto. A gravidade da situação forçou o aumento do calibre. A lata de alumínio de leite tornou-se o único recipiente disponível para a máquina infernal. É a matemática da sobrevivência. Os alemães têm engenharia avançada, fábricas, laboratórios, anos de cálculos. Grachev tem adubo, serragem e latões. Na balança da história, essas grandezas parecem incomparáveis. Mas Grachev conhece uma regra desconhecida pelos projetistas alemães. Quanto mais complexo o mecanismo, mais fácil é quebrá-lo se bater no lugar certo com força suficiente. Ele pega um punhado de nitrato, esfrega os grânulos brancos entre os dedos. São duros, frios. Não é areia. É energia congelada. Só precisa ser liberada corretamente. Reúna o pessoal, diz ele ao cabo, sem se virar. Tragam todos os latões que encontrarem na aldeia. E um serrote. Vamos serrar muita madeira. Não há heroísmo nisso. É apenas trabalho. Trabalho sujo, empoeirado, perigoso, que precisa ser feito antes que o sol nasça e os monstros de aço rastejem novamente para o leste. Grachev vê diante de si
Não um campo de batalha, mas uma terra arada que precisa ser limpa de tocos. Tocos muito grandes, de aço, que atiram. E ele sabe como fazer isso. Sem mágica, apenas com física e raiva. Arviciado do abrigo de comando. Uma mistura de fumaça de tabaco, cheiro de terra úmida e o odor forte de colônia barata com a qual os oficiais tentam disfarçar o cheiro de suor. A luz da lâmpada de querosene destaca na penumbra rostos tensos. O major, comandante do batalhão, bate com o lápis no mapa, como um pica-pau contando os últimos segundos para a catástrofe. O sargento sênior Grachev está na entrada. Ele amassa o chapéu nas mãos. Perto dos oficiais com suas pranchetas e telefones, ele parece um corpo estranho, sujo, impregnado com o cheiro de diesel e esterco. Mas em seus olhos não há medo da autoridade. Há o cansaço de um homem que conhece a solução, mas não tem certeza se o deixarão falar. Permissão para falar, camarada major. A voz de Grachev soa abafada. O major levanta a cabeça, olhos vermelhos de insônia. O que você tem, sargento? Não há minas, não há reforços. Se veio choramingar, vá falar com o comissário político. Grachev dá um passo em direção à mesa. Ele não coloca um mapa. Ele coloca sobre a mesa um latão de leite de alumínio, vazio. O objeto tine na madeira da mesa, provocando um olhar irritado do chefe do Estado-Maior. Não há minas, concorda Grachev. Mas há explosivos, só que são da roça. No abrigo paira um silêncio. O capitão de engenharia, destacado do Estado-Maior do regimento, franze o nariz com nojo. Do que você está falando, sargento? Do nitrato? Você leu o regulamento? O manual de demolição? Li, assente Grachev. Lá fala sobre o TNT, sobre a melinite. Mas nossos depósitos estão vazios, e os Ferdinands estarão aqui amanhã de manhã. O capitão fica vermelho. Para ele, um homem com formação acadêmica, a proposta de usar adubo contra a elite das tropas blindadas alemãs é uma heresia. É uma violação de todas as normas de segurança e eficiência. É um substituto! Ele quase grita, apontando o dedo para o latão. A mistura de nitrato de amônio é higroscópica. Vai umedecer em 3 horas no solo. Tem baixa brisância. A velocidade de detonação é, se muito, 2 ou 3 mil metros por segundo. O TNT dá 7.000. Você entende a diferença, sargento? O seu mingau vai dar só um peido embaixo da lagarta. O tanque nem vai notar. Não estamos arrancando tocos de árvore. Aqui colidem 2 lógicas. A lógica da guerra segundo as regras, que já perdeu, e a lógica da sobrevivência, que está pronta para quebrar todas as regras por uma chance. Grachev não discute com fórmulas. Ele pega o latão pela alça. Camarada capitão, o senhor está certo sobre a brisância. O TNT fragmenta. Ele é bravo. Mas o nitrato com serragem, ele é elástico. Grachev escolhe as palavras, tentando explicar a física da explosão na língua de um tratorista. Ele não bate, ele empurra. É como um pistão. Se enchermos este latão bem compactado, dermos um detonador intermediário de um bloco de 200 gramas, teremos uma bolha de gás de volume enorme. Ele olha direto nos olhos do major. Não precisamos furar o fundo. Precisamos arremessar a máquina para cima. O Ferdinand tem suspensão rígida. A transmissão é complexa. Se dermos um golpe por baixo em toda a área do fundo, vai arrancar tudo das fixações lá dentro. O motor vai sair dos coxins. A tripulação vai ficar tão atordoada que vai sangrar pelos ouvidos. Não é perfuração de blindagem, é um golpe de ariete, só que com gás. O major fica em silêncio. Ele olha para o latão. Um utensílio doméstico comum. Em latas assim sua mãe trazia leite da fazenda. Agora o sargento propõe parar com esse leite os melhores tanques da Wehrmacht. Soa como delírio de louco, como uma aventura pela qual, em caso de fracasso, todos os presentes serão fuzilados. Dispositivos explosivos improvisados são proibidos pela diretiva do fronte, diz baixo o chefe do Estado-Maior.
Não há garantia de funcionamento. Se eles passarem pelos seus latões e não explodirem, seremos acusados de sabotagem. E se passarem por buracos vazios, seremos acusados de covardia? Rebate Grachev. Em sua voz surge um tom metálico. Camarada Major, temos 25 quilos de mistura por carga. Isso é 5 vezes mais do que na mina padrão. Mesmo que funcione com meia força, é uma marretada de 1 tonelada. O major se levanta. Ele vai até a fresta de observação, olha para a escuridão. Lá, além da linha das trincheiras, ouve-se o ronco de motores. Os alemães aquecem os motores. Preparam-se. Eles têm tudo: aço, ótica, comunicação, disciplina. O major tem apenas um sargento cansado e um monte de adubo. A situação encurrala. A burocracia e o medo da responsabilidade são freios poderosos. Mas o medo do avanço alemão é mais forte. De manhã aqui será um inferno. E se houver pelo menos uma chance de transformar esse inferno em uma armadilha, ela deve ser usada. Mesmo que essa chance cheire a esterco e serragem. Quantos latões você tem? Pergunta o comandante sem se virar. Recolhemos de toda a aldeia. Acharemos uns 40. Nitrato tem bastante. Estamos serrando a madeira agora. O capitão de engenharia tenta objetar. Camarada Major, não assinarei o termo de instalação. Isso é amadorismo. Os detonadores MUV não foram feitos para... Calado! O major se vira bruscamente. Seu rosto está rígido como uma máscara. Escreveremos os relatórios depois, se sobrevivermos. Ele se aproxima de Grachev. Entre eles, o cheiro de tabaco barato e a pesada tensão da escolha. Faça, sargento, mas me escute bem. O major baixa a voz para um sussurro que dá arrepios na espinha. Se os seus latões não funcionarem, se os alemães passarem, eu mesmo te fuzilo na frente da tropa. Se der tempo, claro, antes que eles nos esmaguem. Entendeu? Entendi, responde Grachev calmamente. Não passarão. A física não vai deixar. Vá, você tem 5 horas até o amanhecer. Grachev bate continência e sai. A porta bate. No abrigo volta o silêncio, quebrado apenas pelo estalo do pavio na lâmpada. Os oficiais se entreolham. Eles acabaram de autorizar uma loucura. Apostaram suas vidas e a honra da farda em uma mistura para adubar hortas. Na rua, Grachev respira fundo. O ar noturno esfria os pulmões. Suas mãos não tremem. O tremor ficou lá no abrigo, quando se decidia o destino da ideia. Agora que o ok foi dado, resta apenas a ação. Uma tarefa técnica. Ele sabe que o capitão tem razão sobre a umidade. O nitrato é higroscópico. Esse é seu calcanhar de Aquiles. Se o latão não for hermético, se a borracha na tampa estiver ressecada, tudo estará perdido. Mas ele também sabe que o alumínio segura a água melhor que a madeira. E por garantia, pode-se passar graxa ou piche nas juntas. É um risco monstruoso. Não só da carreira militar, mas da vida. O sapador erra uma vez só. É uma frase bonita para o cinema. Aqui, o erro do sapador é o rompimento do fronte e a morte de milhares de pessoas. Grachev sente esse peso nos ombros. É mais pesado que um saco de nitrato, mas não há dúvidas. Há o cálculo frio do prático. Ele vê essa explosão em sua cabeça. Ele sente como 25 quilos de gás lento começam a estufar a terra, como batem na barriga de aço do Ferdinand, como as soldas estouram. Não será um estalo, como o do TNT. Será um suspiro da terra, um suspiro mortal. E aí? O cabo surge da escuridão. Deram o ok, lança Grachev. Traga a graxa e os latões. Tudo o que tiver. A chefia quer fogos de artifício. Eles vão para o celeiro, onde o trabalho já ferve. Não é mais uma unidade militar, é uma cooperativa. Uma linha de produção a céu aberto. Aqui não há lugar para comandos de regulamento. Aqui trabalha a mente coletiva de homens encurralados. Grachev olha para o céu. Não se vêem estrelas. Bom, a escuridão é amiga do sapador, mas o tempo é seu inimigo.
O relógio tic-tacia, medindo os minutos até o amanhecer. Cada minuto é mais um punhado de serragem, mais um latão fechado. A aposta foi feita. Em jogo está a vida, e não apenas a dele. O Estado-Maior deu o ok, mas a física dará o ok? E aqui começa o teste da teoria na prática, o teste mais cruel de todos. O guincho do serrote mordendo a madeira de pinho rasga o silêncio noturno, abafando até o ronco distante do fronte. No pátio da estação de tratores semidestruída, montou-se uma produção que qualquer oficial de carreira de engenharia chamaria de amadorismo criminoso. Mas aqui, a 5 quilômetros da linha de frente, as leis não são escritas nos estados maiores, mas nas oficinas. Os soldados do pelotão do sargento Gratchev vasculham a aldeia. É uma batida estranha. Não procuram espiões ou prisioneiros para interrogatório. Procuram recipientes. Vale tudo. Porões abandonados, sótãos, celeiros. Batidas de coronha nas portas, latidos de cães. Vovó, tem latões? De leite? Traz aqui. Meu filho, para que vocês querem? Vamos dar de beber aos alemães, até encher a barriga. Eles os trazem aos montes. Cilindros de alumínio de 38 litros, amassados, arranhados, cheirando a leite azedo e borracha velha. Na vida civil é um símbolo de fartura e conforto rural. Aqui é a base para o corpo de uma mina. O alumínio é um metal macio, leve, não solta faísca com impacto, o que é criticamente importante quando se trabalha com poeira explosiva seca. No centro do pátio, sobre uma lona estendida, ocorre o ritual da mistura. É um trabalho sujo, pesado, que arranha a garganta e faz os olhos lacrimejarem. O nitrato de amônio é um adubo compactado como pedra. Precisa ser quebrado. Os soldados batem nos blocos brancos com marretas de madeira, transformando-os em grãos finos. A poeira sobe numa nuvem cáustica. Ela assenta nos cílios, entope o nariz, corrói os arranhões suados nas mãos. Ao lado cresce uma montanha de serragem, fresca, amarela, cheirando a resina. Gratchev verifica pessoalmente a umidade. Pega um punhado, aperta no punho. A serragem deve estar seca como pólvora. Se estiver úmida, a reação será lenta, a detonação falhará, e em vez de explosão, haverá um psiu. Mistura melhor, comanda Gratchev, gritando acima do guincho do serrote. Pega por baixo, para ficar como massa de pão, homogênea. A proporção nasce no olho, mas esse olho é mais preciso que balança de farmácia. 70% de nitrato, 30% de serragem. Os sapadores, parecendo moleiros, reviram a mistura com pás de madeira. Não se pode usar metal. Uma faísca nessa poeira pode transformar todo o pátio numa vala comum antes da hora. A infantaria, passando pela estrada a caminho do fronte, diminui o passo. Os soldados olham para os sapadores com ceticismo indisfarçável. Ei, toupeiras, vão plantar horta agora? Vamos adubar o alemão, retruca alguém dos químicos. Com serragem? Sei, melhor jogar palha neles. O riso da infantaria é maldoso, nervoso. Eles vão morrer sob as lagartas, e a visão de homens mexendo com o lixo, em vez de minas reais, causa irritação. Eles não acreditam nesse método agrário. Acreditam em aço e TNT. E aqui é uma marcenaria. Gratchev não reage. Ele está ocupado com o principal, a compactação. A mistura é despejada nos latões em camadas. Cada camada precisa ser socada. Quanto mais densa a carga, maior a velocidade de detonação, mais terrível o golpe. Os soldados trabalham com cabos de pá, socando no interior de alumínio quilo após quilo. 20, 22, 25 quilos de morte em cada latão. O toque final é a instalação do coração. Por si só, o nitrato é inerte. Ele não aciona com uma espoleta detonadora. Precisa de um chute forte. Gratchev pega um bloco de 200 gramas de TNT, o impulsionador. Ele o pressiona cuidadosamente no centro da mistura compactada,
logo abaixo do bocal. No bloco, é rosqueado um detonador MD5. Um arame é amarrado ao pino de segurança. O latão é fechado. O estalo do fecho de alavanca soa como engatilhar uma arma. Agora não é um recipiente. É uma munição hermética sem cápsula, onde o invólucro serve apenas para transporte e proteção contra a umidade. Camarada Sargento Sénior, o cabo limpa o rosto com a manga, espalhando a poeira branca. E isso vai mesmo... explodir? A infantaria está rindo. Dizem que estamos brincando em serviço. Grachev vê a dúvida nos olhos de seus homens. Eles estão cansados. Respiraram química. Têm medo de que seu trabalho seja inútil. Palavras não convencem aqui. É preciso uma demonstração. Pega um, aponta Grachev para um latão pronto. E ferramentas de escavação. Vamos para a ravina. Eles se afastam 300 metros para um barranco profundo, escondido dos observadores alemães por uma faixa de floresta. Grachev escolhe um lugar no fundo, onde o solo é mais firme. Cava. Profundidade de uma pá. O latão é colocado na terra úmida. Jogam grama por cima, camuflam. Grachev amarra um longo cordão ao pino do detonador MUV. Pro abrigo! Abram a boca, senão os tímpanos estouram. Os soldados e alguns infantes curiosos que o seguiram se jogam atrás do parapeito de uma trincheira velha. Grachev espera. Inspira. Expira. Puxa o cordão. Um instante de silêncio. E então a terra sob os pés salta. Não é o estalo seco característico do TNT. É um rugido surdo, gutural, vindo das profundezas do inferno. O som é pesado, de baixa frequência, bate no peito, expulsando o ar dos pulmões. No fundo da ravina infla-se uma cúpula negra. Toneladas de terra voam para o céu, misturadas com poeira e fumaça. A onda de choque percorre a ravina, arrancando folhas dos arbustos. As árvores balançam como bêbados. Quando a poeira baixa, todos correm para o local da explosão. Os infantes, que 5 minutos antes mostravam os dentes rindo, estão calados. Seus rostos estão sérios. No local da instalação, abre-se uma cratera de 4 metros de diâmetro e profundidade até o peito. A terra ao redor está revirada. Placas de grama viradas do avesso. Mas o mais assustador é o cheiro. Um cheiro agudo, sufocante de amônia queimada e terra em brasa. Caramba! Sussurra um dos infantes, olhando para o buraco negro. Se isso for embaixo da lagarta, vai virar o tanque do avesso. Grachev aproxima-se da borda da cratera. Ele está satisfeito. O cálculo se confirmou. A formação de gás é colossal. A mistura funcionou não por fragmentação, mas por sopro explosivo. A energia da explosão não foi gasta na destruição do invólucro, ele quase não existe, mas no trabalho sobre o solo. O alumínio queimou, constata ele, chutando um pedacinho de metal derretido, tudo o que restou do latão. Temperatura alta. Isso aumentou a pressão. Ele se vira para seus soldados. O ceticismo desapareceu. Nos olhos deles acendeu-se a chama de um entusiasmo predatório. Agora eles sabem. Naqueles latões não há serragem. Neles há uma força capaz de quebrar a espinha de monstros de aço. Convencidos? A voz de Grachev soa firme. Agora correndo de volta. Temos mais 39 vazios, e 4 horas até o amanhecer, para que de manhã toda a estrada esteja semeada. Ao trabalho, rapazes. Vamos cozinhar o mingau. Os sapadores voltam para o celeiro quase correndo. O cansaço sumiu. Apareceu um objetivo. Agora cada pá de serragem, cada batida da marreta no bloco de nitrato está cheia de sentido. Eles não são mais lixeiros. São criadores de uma armadilha para a técnica mais perfeita do mundo. O processo acelera. A linha de montagem funciona sem falhas. Enchimento, compactação, colocação do detonador, vedação. Os latões se alinham junto à parede, brilhando com suas laterais de alumínio à luz da lua. 40 vulcões adormecidos.
40 sentenças de morte assinadas pela mão de um simples tratorista de fazenda coletiva. Grachev olha para as cargas prontas. Em sua cabeça já se monta o esquema de minagem. Ordem de xadrez, intervalos, profundidade de instalação. O perfeccionismo alemão colidirá com a astúcia russa, multiplicada pela química. E esse encontro será barulhento. Mas criar a carga é apenas metade do trabalho. É preciso entregá-la. É preciso escondê-la de modo que ninguém desconfie. E fazer isso bem debaixo do nariz do inimigo, que não dorme e escuta à noite com milhares de ouvidos. A parte mais pesada do trabalho está apenas começando. A alquimia acabou. Começa a loteria com a morte. A lua afunda nas nuvens, e esse é o único presente da natureza. No relógio, 2 da manhã. A hora em que o sono é mais profundo e a vigilância das sentinelas é atenuada pelo frio da neblina da madrugada. Mas os chapadores do pelotão de Grachev não dormem. Eles rastejam. É uma procissão estranha. Homens sombra, espalhados pela grama seca e dura da terra de ninguém. Nada de alças, nada de mochilas confortáveis. Cada um arrasta à sua frente ou de lado um latão de alumínio pesando 25 quilos. Lados metálicos lisos, envoltos em trapos sujos para não brilharem nem fazerem barulho. Pesado. 25 quilos de carga inerte que puxa para o chão, corta as costelas, tira o fôlego. Não é uma marcha forçada. É um movimento rastejante, centímetro a centímetro. À frente, o único trecho perigoso para tanques, uma estrada vicinal seca, dura como concreto. É exatamente aqui que os Ferdinands passarão pela manhã. Os alemães não gostam de lama, gostam de estradas. E Grachev aposta nesse hábito alemão de conforto. Até as posições alemãs são 300 metros. O vento traz cheiro de tabaco barato e sons de gaita. Lá, na escuridão, o inimigo se sente o dono. Tem certeza de que os russos se enterraram na terra e tremem esperando o fim. Não sabe que a morte já rasteja em sua direção em latas de leite. Grachev levanta a mão. Pare. O grupo congela. Ouve-se apenas o cricrilar das cigarras e a respiração pesada e rouca dos homens. A batida do coração nas têmporas parece mais alta que a canhonada. Se agora subir um sinalizador luminoso, eles serão alvos num estande de tiro, indefesos, com uma carga de explosivos nas mãos. Uma rajada de metralhadora e do sapador sobrará apenas uma mancha molhada. Trabalhando, sussurra o sargento quase inaudível. Em trios, sem barulho. Começa o mais terrível. É preciso romper o solo. A estrada foi compactada por décadas. Carroças, caminhões, tratores transformaram a terra em pedra. A pá de sapador aqui é inútil. Entram em ação facas e picaretas curtas. Trim. O metal arranha uma pedra escondida na poeira. O som é baixo, mas no silêncio da noite ecoa como um tiro. Todos congelam, pressionando o rosto na poeira. Grachev sente o suor frio escorrer pelas costas. Ele olha na direção das trincheiras alemãs. Lá está quieto. Sorte. Mais cuidado, droga, diz ele apenas com os lábios. Tateiem com as mãos. Cavam buracos fundos. O latão é volumoso, 0,5 metro de altura. Precisa ser afundado de modo que sobre a tampa restem ainda 10 a 15 centímetros de terra para camuflagem. Não é uma mina achatada que se pode cobrir com poeira. É uma obra de engenharia. A terra é retirada com cuidado, colocada sobre capas de chuva. Nem um punhado de terra deve ficar na estrada. Terra sobrando é um sinal revelador. Os sapadores alemães são profissionais. Leem a estrada como um livro. Qualquer montinho, qualquer mancha fresca levantará suspeita. 420 quilos de mistura explosiva. É o total que enterram nesta noite. Grachev distribui as cargas em ordem de xadrez. Intervalo de 5 metros. A lógica é simples. Se o tanque não passar com a lagarta, deixará a mina passar entre os trilhos, sob o fundo. Para o detonador de pressão MUV, é necessária uma carga direta. Por isso Grachev coloca bigodes.
Ripas de madeira que funcionam como alavancas, ampliando a zona de acionamento. Qualquer pressão na ripa puxará o pino. As mãos dos sapadores estão pretas de sujeira e graxa, dedos em carne viva. Mas não há cansaço. Há apenas o medo animal de não dar tempo. O céu no leste começa a ficar cinza. O amanhecer traidor já está perto. Colocando os detonadores, comanda Grachev. É o momento da verdade. Um movimento errado e 25 quilos de mistura funcionarão bem na cara. Os pinos de segurança são retirados com precisão de joalheiro. Agora o latão é uma mola armada. Ele espera. A última etapa é a camuflagem. É uma arte. Os sapadores cobrem os buracos, compactam a terra com os punhos para que a densidade não difira do resto da estrada. Por cima, polvilham poeira da estrada, jogam mato seco, esterco de cavalo velho. Grachev rasteja ao longo da linha de instalação. Ele verifica o trabalho. O olhar procura falhas. Aqui está muito liso. Artificial. Ele pega um punhado de cascalho e espalha descuidadamente sobre a mancha. Agora sim. A estrada parece velha, cansada, batida pela vida, mas segura. Vamos embora, sinal com a mão. Eles rastejam de ré, apagando seus rastros com galhos. A terra excedente levam consigo nas capas de chuva para despejar na ravina. O crime perfeito. Nenhuma prova. Quando caem em sua trincheira, o sol já tinge as copas das árvores de cor de sangue. Os homens caem no fundo da vala, revatando o ar avidamente. As mãos tremem tanto que é impossível enrolar um cigarro de palha. Grachev olha para a estrada vicinal com o binóculo. Vazia, silenciosa. Uma estrada rural comum na região de Kursk. Ninguém diria que sob essa camada de poeira dorme um vulcão. 420 quilos de fúria embalados em alumínio. E então, sargento? O major desce para a trincheira. Seu rosto está cinzento, olhos inflamados. Deu tempo? A estrada está limpa, camarada maior. Grachev cospe a poeira que range nos dentes. A colheita está plantada, esperando as visitas. O major olha para ele com um olhar longo e pesado. Ele sabe o preço dessas palavras. Se os alemães descobrirem a armadilha, se os sapadores da Wehrmacht passarem com sondas, tudo terá sido em vão, e o tribunal será o desfecho mais suave. Vá dormir, Grachev, pelo menos 1 hora. Mas dormir é impossível. Os nervos estão esticados como a corda naquele detonador. Na cabeça gira um pensamento. Vai funcionar ou não? A mistura não umedeceu? O tubo do detonador não foi esmagado pela terra? O silêncio é rasgado pelo som de motores. Um baixo grave e roncante. Eles acordaram. Os Ferdinands aquecem seus corações de 12 cilindros. A terra começa a tremer levemente. Essa vibração passa pelas solas das botas direto para a alma. Começou. Grachev pega sua bolsa de tabaco, enrola um cigarro de palha. Os dedos finalmente pararam de tremer. Agora nada depende dele. Agora trabalham a química e o destino. Ele fez seu trabalho. Ele mudou a paisagem. Ele transformou um pedaço de geografia em um pedaço de história. Resta apenas esperar que a física apresente sua conta à engenharia alemã. Na neblina da manhã, aparecem as primeiras silhuetas. São enormes. Torres quadradas, canos longos. Eles avançam com confiança, insolentes, sabendo que num raio de 2 quilômetros não há nada que possa lhes causar dano. À frente da coluna, como esperado, vão os sapadores. Pequenas figuras em uniforme cinza. Eles balançam os detectores de minas para a esquerda e para a direita, como se cortassem grama. Grachev traga a fumaça acre do tabaco forte e olha sem piscar pelo binóculo. Agora tudo será decidido. Tecnologia contra astúcia. Eletrônica contra alumínio. Vida contra morte. O duelo começou. O sol nasce no horizonte, inundando a estepe com uma luz dura e intransigente. É o tempo ideal para matar. Visibilidade total. O ar é transparente, e nas miras óticas Zeiss pode-se ver cada folha de grama a 2 quilômetros de distância.
A coluna alemã entra em formação de combate. É um desfile de tecnologias. À frente vão os Ferdinands. 65 toneladas de peso, transmissão elétrica, 2 motores por veículo. O auge da engenharia. As tripulações lá dentro se sentem operadores de uma máquina complexa, não soldados. Estão protegidos por uma cápsula que, acreditam eles, é impossível de abrir. Essa fé na blindagem é absoluta. Ela se transforma em arrogância. Diante dos monstros blindados, movem-se pequenas figuras cinzas. Sapadores da Wehrmacht. A elite das tropas de engenharia. Eles não rastejam na lama como os homens de Grachev. Eles andam de corpo inteiro, metodicamente, passo a passo sondando a estrada. Nas mãos deles, detectores de minas. Aparelhos complexos com válvulas de rádio, com bobinas de indução em longas hastes. Nos fones de ouvido, há um zumbido constante. O princípio de funcionamento baseia-se na física do campo eletromagnético. A bobina cria um campo, e se houver um pedaço de ferro enterrado, o corpo de aço de uma mina, um detonador, um estilhaço, o campo se distorce. A tonalidade do som nos fones muda. Apito significa morte. Apito significa pare. É um sistema perfeito. O perfeccionismo alemão não admite erros. Eles sabem que os russos minam as estradas. Sabem das minas TM-35 e TMDB. São caixas de aço ou madeira, mas sempre com detonadores metálicos, molas, percussores de aço temperado. O ferro sempre se entrega. O ferro canta nos fones de ouvido. O cabo sênior Hans caminha pelo trilho direito da estrada. Ele está calmo. O aparelho funciona corretamente, baterias novas. Ele move a moldura de busca sobre a estrada, como uma varinha de maestro. O olhar de Grachev através da luneta está fixo nesse alemão. Distância, 400 metros. O sargento vê a moldura do detector passar exatamente sobre o primeiro latão. Agora a física deve funcionar. Mas a física está do lado de Grachev. O alumínio é paramagnético. Ele praticamente não interage com o campo magnético como o ferro faz. Para a bobina de indução, ajustada para buscar metais ferrosos, a lata de alumínio a 30 centímetros de profundidade é um fantasma. Vazio. Fundo. Mais o conteúdo. Serragem e nitrato. Química orgânica e sais inorgânicos. Eles são transparentes para ondas de rádio e campos magnéticos. Dentro do latão não há peças de aço maciças. A única parte de ferro é uma minúscula mola e o percussor no detonador MUV, mas são muito pequenos e estão muito fundo sob a camada de terra compactada e a mistura química. O aparelho os percebe como mineralização natural do solo, ou um pequeno estilhaço, dos quais há milhares aqui. O sapador alemão passa sobre a carga. Em seus fones, silêncio. O zumbido constante e tranquilizador do éter limpo. Ele dá um passo. Mais um. A moldura desliza sobre o segundo latão. Novamente silêncio. É o triunfo da engenharia da roça sobre a alta ciência. O gênio germânico, que criou os foguetes V2 e caças a jato, revelou-se cego diante de latas de leite. Eles se prepararam para uma guerra de motores e aço. Não estavam prontos para uma guerra de alumínio e adubo. O sapador para, limpa o suor da testa. Olha para o tanque do comandante. Levanta a mão. Limpo! Esse gesto é visto pelos binóculos tanto dos oficiais alemães quanto de Grachev, que prende a respiração. Não há minas. O comandante do Ferdinand, líder, recebe o relatório pelo rádio. Caminho livre. Os russos recuaram em pânico, sem sequer conseguir minar a estrada principal. É lógico. Quem esperaria a resistência de uma infantaria que foi massacrada pela artilharia ontem? Os motores Maybach rugem, expelindo nuvens de fumaça azulada. As lagartas de aço rangem, mordendo o solo seco. A coluna se move. Parece uma filmagem em câmara lenta de uma catástrofe. Máquinas de muitas toneladas entram no corredor da morte. Seguem rastro sobre rastro, confiantes na segurança garantida por seus sapadores.
Grachev abaixa o binóculo. Suas mãos estão sobre a manivela do detonador elétrico KPM-1. Mas ela está aqui apenas por segurança, para minas controladas na beira da estrada. As cargas principais são de pressão, autônomas. Ele olha para a estrada não como militar, mas como mecânico. Ele vê vetores de força, 65 toneladas de peso distribuídas pelo comprimento da lagarta. A pressão específica sobre o solo do Ferdinand é enorme, mais de 1 quilo por centímetro quadrado. É uma prensa colossal. Quando a primeira roda passar sobre a tampa do latão, escondida sob a camada de terra, haverá transferência de esforço. A ripa de madeira gatilho estalará. O pino de combate voará do encaixe. O percussor, liberado pela mola, baterá na espoleta. A ironia da situação atinge o apogeu. As tripulações alemãs estão protegidas de projéteis. Sua blindagem frontal é impenetrável. As laterais são confiáveis. Mas eles estão sentados em cima de um barril de pólvora, cujo pavio eles acendem com o próprio peso. A técnica mais perfeita, mais protegida e mais cara da Segunda Guerra Mundial agora depende de um pedaço de arame e uma lata com serragem. Cegueira tecnológica. O inimigo acreditou mais em seus aparelhos do que no instinto de perigo. Esqueceu que na guerra a arma mais terrível é aquela que não parece uma arma. O primeiro Ferdinand emparelhou com um ponto de referência, uma bétula quebrada. Ele vai bem pelo centro da estrada. Suas largas lagartas cobrem o campo minado em 2 pontos simultaneamente. Dentro do autopropulsado, o comandante olha pelo periscópio. Ele vê o horizonte, vê o alvo. Ele não vê o que está a 1 metro sob seus pés. Ele se sente um deus da guerra, invulnerável, todo-poderoso. São os últimos segundos de sua ilusão. Grachev não reza. Ele conta mentalmente. A máquina entrou na zona de destruição. 2. O segundo tanque entrou. 3. O terceiro. Toda a coluna está como na palma da mão. Entraram perfeitamente, como numa linha. Os sapadores da Wehrmacht, sem saber, tornaram-se guias para o inferno. Com seu sinal de limpo, assinaram a sentença de morte de seus próprios camaradas. A natureza parou. Os pássaros calaram-se. Até o vento parou. Parece que o próprio ar ficou denso, pressentindo o volume de energia que agora irromperá. O alumínio sob a terra range sob a pressão monstruosa do solo comprimido pelas lagartas. Agora começará a aula de física aplicada. Tema da aula: expansão de gases em volume fechado e limite de resistência de soldas de blindados. Grachev aperta os dentes com força. Vai, vamos, sussurra ele. Vamos, minha querida. Mostra a eles o inferno. O tempo se comprime num ponto, numa faísca de espoleta. O ponteiro do cronômetro na cabeça do sargento Grachev marca o último instante de silêncio. Toda a coluna, uma companhia de canhões de assalto pesados, entrou completamente na área minada. Eles vão compactos, mantendo a distância regulamentar, lado a lado, lagarta com lagarta. O alvo perfeito, criado pela disciplina alemã. Grachev não espera que os sensores de pressão funcionem. Ele decide ajudar a física. Sua mão está sobre a manivela de ebonite do detonador KPM-1. Não é um gesto de desespero, é o gesto de um carrasco executando a sentença. Giro brusco da manivela. O impulso elétrico corre pelos fios na velocidade da luz, ultrapassando o som, ultrapassando o pensamento, ultrapassando o medo. Ele mergulha na terra, para os detonadores escondidos nos latões de alumínio. E então a terra sob os pés da Wehrmacht empina. Não parece com as explosões habituais do fronte. O TNT dá um estalo seco e mordaz, quebrando pedra e metal. Aqui ocorre algo diferente. A mistura de nitrato de amônio e serragem de madeira, inflamando-se pelo detonador intermediário, começa a queimar com velocidade monstruosa, mas um pouco mais lenta que o padrão militar. Surge o efeito de expansão volumétrica. 25 quilos de substância em cada latão transformam-se instantaneamente numa bolha de gás gigante. Gases incandescentes, comprimidos no volume fechado do denso solo negro, buscam saída. Pressionar para baixo é inútil.
Lá está o planeta. Para os lados, solo denso. Só há um caminho, para cima. Para onde está o fundo de aço do autopropulsado alemão? A onda de choque resulta elástica, densa e viscosa. Ela trabalha como um martelo pneumático gigante com uma cabeça larga. O primeiro Ferdinand, pesando 65 toneladas, é arremessado para o ar. A máquina pesada, como um brinquedo, descola do chão meio metro. Isso contradiz o bom senso, mas as leis da mecânica newtoniana são implacáveis. A força de ação é igual à força de reação. O pistão de gás bate no fundo com força de milhares de atmosferas. O fundo é o calcanhar de Aquiles do monstro. Na frente, ele tem 200 milímetros de blindagem, impenetrável para a artilharia. Embaixo, apenas 20 ou 30 milímetros de chapa de aço, unida por soldas. Os projetistas da Porsche contavam com minas antipessoal, mas não com minas dessa potência. As soldas não aguentam. Elas estouram com um guincho que se afoga no estrondo da explosão. A barriga de aço é rasgada como uma lata de conserva. Um tornado de fogo, saturado com alumínio em chamas e gases incandescentes, invade o compartimento de combate. No espaço fechado da torre, surge uma pressão excessiva, incompatível com a vida. A tripulação morre instantaneamente, sem sequer perceber o que aconteceu. Não é o estilhaço que os mata. É o trauma bárico. A mudança de pressão transforma os órgãos internos em geleia. Logo após a máquina líder, detona a próxima carga. Depois mais uma. As explosões vêm em cascata, fundindo-se num rugido contínuo e gutural que faz o diafragma vibrar. O segundo tanque perde a lagarta. A fita de muitas toneladas se rompe, chicoteando a lateral. Rodas, arrancadas dos eixos, voam para os lados como pinos de boliche. A máquina, privada de apoio, tomba de lado, expondo o teto vulnerável. O terceiro Ferdinand recebe o golpe bem embaixo do compartimento do motor. A explosão arranca o motor Maybach de 600 cavalos de seus coxins. O agregado pesado de 1 tonelada pula dentro do chassi, quebrando divisórias, tubulações, sistema de combustível. Gasolina jorra sobre metal incandescente. Clarão. Agora entra em ação a química do próprio tanque. A munição. 50 projéteis de calibre 88 mm. As cargas de pólvora nos cartuchos inflamam com o incêndio. A detonação da munição é o final do drama. A torre de muitas toneladas é arrancada do anel e arremessada para o lado, como a tampa de um caldeirão fervendo. Uma coluna de fogo sobe à altura de um prédio de 10 andares. A torre, que 1 minuto atrás era símbolo de poder indestrutível, vira um monte de sucata retorcida. Toda a coluna destruída em 30 segundos. Meio minuto atrás, marchava aqui a elite das tropas blindadas da Alemanha. Os invencíveis elefantes, orgulho do Führer, esperança da Operação Cidadela. Agora aqui há apenas fumaça, fuligem e ferro queimando. Na estrada reina o caos. Os que vinham atrás e não foram atingidos pelo golpe direto tentam manobrar, mas o pânico é um péssimo motorista. Os mecânicos motoristas puxam as alavancas, as máquinas colidem, engancham as laterais, escorregam para as valas, onde já as esperam as minas laterais, cuidadosamente enterradas pelos homens de Grachev. Nenhum tiroteio heróico, nenhum duelo de cavaleiros. Apenas o trabalho bruto e cruel da energia da explosão. Simples serragem, impregnada com adubo, mostrou-se mais forte que o aço Krupp. Latões de leite de alumínio derrotaram o escritório de projetos de Ferdinand Porsche. Grachev tira a mão da manivela do detonador. Ele não sorri. Ele olha para o inferno de fogo que ruge na estrada com interesse profissional. A solda falhou, constata secamente, gritando acima do estalo da munição queimando. Costura fraca. Eu falei, a onda elástica pega melhor. No ar paira um cheiro pesado e adocicado de nitrato queimado, misturado com um fedor de borracha chamuscada e carne queimada. É o cheiro da vitória. Não aquela que desenham nos cartazes com bandeiras tremulando, mas a vitória real,
pesada, obtida com mãos sujas e cálculo frio. Um dos tanquistas alemães sobreviventes sai de uma escotilha em chamas. Ele cai no chão, arranca a jaqueta pegando fogo. Olha para a coluna destruída com olhos insanos. Ele não entende o que aconteceu. De onde veio? Aviação? Artilharia pesada? Arma secreta russa? Nem lhe passa pela cabeça que seu batalhão foi destruído por resíduos de serraria e adubo de um celeiro coletivo. O ruído da batalha diminui, dando lugar ao estalo do fogo. Monstros metálicos morrem devagar, esfriando e estalando com o ferro incandescente. A estrada, que deveria ser o caminho triunfal da Wehrmacht para Kursk, tornou-se o cemitério das ilusões sobre a superioridade técnica. A física terminou sua aula. Nota: excelente, para o sargento Grachev. Nota: morte, para o projeto do Ferdinand. O silêncio no Estado-Maior do 9º Exército de Campo da Wehrmacht soa mais alto que a canhonada da artilharia. É uma sala estéril, bem iluminada, onde cheira a tabaco caro, café e tensão. Nas paredes, mapas perfeitos, riscados com lápis coloridos. Setas azuis dos ataques alemães já deveriam ter se encontrado hoje com o Grupo Sul, fechando em um caldeirão centenas de milhares de soldados soviéticos. Mas as setas pararam. O coronel-general Walter Model está de pé sobre a mesa. Ele é chamado de bombeiro de Hitler, mestre da defesa e gênio da improvisação tática. Ele é um homem de fatos, números e aço. Ele acredita no abastecimento material e técnico, não na sorte. E agora sua visão de mundo, construída sobre lógica e cálculos, racha. Entra na sala um oficial de comunicações. Ele está pálido. Sua mão, estendendo o telegrama cifrado, treme levemente. É uma violação do protocolo. Um oficial da Wehrmacht deve ser impassível. Mas o que está escrito no papel tira o chão debaixo dos pés. Herr Generaloberst, o batalhão pesado de caça-tanques 654, a voz do oficial falha. Perdas de 100% do material no setor de ruptura. Model vira a cabeça lentamente. Seu olhar é pesado como chumbo. Especifique. 100% significa que não podem continuar o movimento? Atolaram? Lagartas? Não, Herr General. Foram destruídos. Todos. No Estado-Maior paira um silêncio mortal. Ouve-se apenas o tic-tac do relógio de parede. Model pega a folha de papel. Ele lê as linhas secas do relatório, mas seu cérebro se recusa a aceitá-las. Ferdinand. 200 milímetros de blindagem frontal, transmissão elétrica. O melhor canhão da guerra. Esse tanque foi criado como arma absoluta, uma ariete rompendo qualquer defesa. Pelos cálculos dos engenheiros, a artilharia soviética só poderia arranhar sua pintura. A aviação só poderia destruir máquinas isoladas com acerto direto de bomba pesada, o que em condições de batalha é uma raridade estatística. Os campos minados deveriam ter sido removidos pelos sapadores. E agora lhe dizem que uma companhia de elite deixou de existir em 1 minuto. Com o quê? Pergunta Model baixinho. Com o que eles os pegaram? Obuses pesados B4? Fogo concentrado de artilharia de corpo? O oficial de comunicações gagueja. Os relatórios locais são confusos, Herr General. As tripulações que vinham atrás falam de vulcões. A terra simplesmente explodia debaixo deles. Nenhuma assobio de projétil. Nenhum ataque aéreo. Apenas clarões vindos do chão de tal potência que as torres voavam a 50 metros. Model vai até o mapa. Ele olha para a fina linha da estrada vicinal, que deveria ser o arco do triunfo para seus tanques. Agora essa linha está riscada com uma grossa cruz vermelha. Os sapadores relataram que a passagem estava limpa. O general diz isso não ao oficial, mas a si mesmo. Eles usaram detectores Frankfurt. Eles passaram cada metro. Nesse momento ocorre a colisão de duas realidades. A alemã, onde a guerra é uma partida de xadrez com regras claras e características das peças. E a russa, onde as regras mudam durante o jogo,
e, em vez de peças de xadrez, despejam brasas no tabuleiro. O general entende. Se os russos encontraram um modo de destruir Ferdinands em massa, então todo o conceito da ofensiva está ameaçado. Seu punho de aço se abriu. A blindagem, na qual se depositavam todas as esperanças, revelou-se de papel. É uma nova arma, diz Model. Minas de sopro superpotentes, minas magnéticas de sistema desconhecido, cargas radiocontroladas. Ele não sabe que a arma secreta são latões de leite descartados e resíduos de marcenaria. Se lhe dissessem a verdade agora, ele mandaria fuzilar o delator por piada estúpida. Um general da Wehrmacht não pode perder a guerra para serragem. Ele só pode perder para uma solução técnica de genialidade igual. E ele começa a inventar esse adversário genial, superestimando a ameaça. No éter, nesse momento, reina o pânico. Os operadores de rádio soviéticos em suas trincheiras apertam os fones aos ouvidos, mal conseguindo entender os comandos alemães histéricos através do chiado da interferência. Normalmente o rádio alemão é um exemplo de disciplina. Frases curtas, cortadas, códigos, coordenadas. Agora lá é o caos. Morte negra. Eles batem debaixo da terra, grita alguém em canal aberto. Para trás, todas as máquinas para trás, sapadores à frente. Os sapadores não os veem. Os aparelhos estão mudos. São minas fantasmas. O major da inteligência, sentado ao lado do operador, anota rapidamente a tradução no bloco. Ele sorri. Ele sabe o que é pânico do desconhecido. É pior que pânico de bombardeio. Quando o soldado vê o inimigo, ele atira. Quando o inimigo é invisível e mata instantaneamente, o soldado paralisa. Camarada major, eles gritam que usamos algum tipo de arma sísmica. Ri o operador. Exigem reconhecimento aéreo. Tem medo de se mover. Voltemos ao Estado-Maior alemão. Model toma uma decisão que mudará o curso da batalha neste setor. Pare, diz ele. Parar a ofensiva no vetor norte. Recuar as máquinas sobreviventes para a retaguarda. Realizar inspeção completa de engenharia do terreno. Mas, Herr General, tenta objetar o chefe do Estado-Maior. O cronograma da Operação Cidadela. Pro inferno com o cronograma. Explode Model, socando o mapa. Não posso mandar equipamento que custa milhões de marcos para um buraco negro. Enquanto eu não tiver resposta sobre que minas são essas e como detectá-las, nenhum tanque sai do lugar. É um impasse estratégico. Uma companhia, destruída de forma artesanal, parou um exército. Não fisicamente. Os alemães ainda têm centenas de tanques. Psicologicamente. O medo da morte invisível paralisou a vontade do comando. Model tem certeza de que enfrentou uma resposta sistêmica, de alta tecnologia, da indústria de defesa soviética. Ele ordena trazer as companhias científicas, especialistas de Berlim, laboratórios sobre rodas. Ele quer estudar as crateras, tirar amostras de solo, encontrar fragmentos de detonadores. Ele não sabe que não há nada para estudar. O alumínio queimou sem deixar vestígio. A serragem virou cinza. O nitrato virou gás. No local da explosão, restaram apenas buracos e ferro alemão retorcido. O crime perfeito contra a ciência militar. Nesse momento, a muitos quilômetros do Estado-Maior do Exército, o sargento Grachev enrola um cigarro de palha com dedos tremendo de adrenalina. Ele não sabe que acabou de forçar um dos melhores generais de Hitler a reescrever os planos da campanha de verão. Ele apenas vê que os tanques não andam mais. Ficaram com medo, os desgraçados, constata ele, olhando para as colunas de fumaça no horizonte. Não gostaram do nosso mingau, muito apimentado. O efeito surpresa funcionou 100%. A blindagem mais poderosa da Segunda Guerra Mundial mostrou-se impotente contra a química mais primitiva. E esse fato, registrado nos relatórios secos de perdas, tornou-se um choque do qual o comando alemão nesse setor do fronte não conseguiu se recuperar até o fim do dia. O tempo ganho pela explosão dos latões agora trabalhava para o Exército Vermelho. As reservas chegavam, a artilharia mudava de posição, a infantaria fortificava as linhas. A crise foi superada. Mas no Estado-Maior alemão,
ainda quebrariam a cabeça por muito tempo sobre o mistério das minas sísmicas russas, criando mitos sobre a superarma dos bolcheviques, enquanto a solução estava em qualquer celeiro de aldeia. A arrogância tecnológica foi punida. A estratégia construída sobre as características do ferro desmoronou ao colidir com a realidade onde a inteligência e a astúcia pesam mais que uma chapa blindada. Model perdeu esse round não para Zhukov ou Rokossovski. Ele perdeu para o sargento Grachev e seus latões de leite de alumínio. A fumaça sobre a estrada se dissipa, mas o cheiro de queimado impregnou a terra para sempre. Agora há um novo som aqui. Não o clangor das lagartas, mas o ruído dos pneus de um Jeep Willys. Chega a chefia ao local do massacre. Do carro saem oficiais em fardas limpas e capes com faixas coloridas. É a direção de engenharia do exército. Comissão. O sargento sênior Grachev está no parapeito. Ele não sente triunfo, sente apenas um cansaço de chumbo e um frio pegajoso no estômago. Violação do regulamento, insubordinação, uso de munição fora do padrão. Esse buquê de acusações leva ao tribunal. No exército, a iniciativa é punível, especialmente se beira a loucura. O major, comandante do batalhão, está ao lado, mordendo o lábio nervosamente. Ele também está na mira. Ambos são jogadores que apostaram tudo no zero e agora esperam se o cassino reconhecerá a vitória. Um coronel engenheiro, grisalho, com o rosto cortado por rugas, aproxima-se da carcaça do Ferdinand líder. Ele não olha para os cadáveres dos tanquistas alemães. Ele se interessa pelo metal. Ele passa a mão pela borda rasgada do fundo. O aço da espessura de 3 dedos está virado para fora, como a pétala de uma flor. As soldas não apenas estouraram, elas evaporaram. O caráter das destruições é atípico, diz o coronel, dirigindo-se à comitiva que escreve nos blocos. Não é jato cumulativo, nem golpe brisante. É ruptura hidrodinâmica. Como se tivessem enchido um balão por dentro. Ele se vira para Grachev. Seu olhar é penetrante, avaliador. Quem é o autor da instalação? Eu, camarada coronel. Sargento sênior Grachev. Com o que recheou? Mistura J, responde Grachev, usando um termo antigo de sapadores. Mitrato, serragem. O corpo, latão de alumínio. Detonador? Bloco de 200 gramas e MUV. Proporções? 70 por 30, no olho. O coronel fica em silêncio. Ele olha para o sargento, depois para o tanque destruído que custou ao Reich centenas de milhares de marcos. Depois desvia o olhar para um caco de alumínio jogado na poeira. Em sua cabeça ocorre um cálculo. O custo de uma mina de Grachev, 3 kopecks. Eficiência absoluta. O coeficiente de rendimento tende ao infinito. No olho, repete o coronel, e de repente os cantos de seus lábios tremem levemente. Você tem um bom olho, sargento. Olho de Estado. Não haverá fuzilamento. Em vez do pelotão de fuzilamento, chega o correio de campo. Na farda de Grachev aparece a Ordem da Estrela Vermelha. Mas isso é apenas um atributo externo. O verdadeiro reconhecimento ocorre não na parada militar, mas na tenda do comando, onde batem as máquinas de escrever. A história com as minas de latão deixa instantaneamente de ser lenda e torna-se documento. A guerra é burocracia. Qualquer experiência de sucesso deve ser documentada, sistematizada e replicada. Se funciona aqui, deve funcionar em todo o fronte. Já na noite do mesmo dia, o Departamento de Engenharia do Exército emite uma diretiva urgente. O selo de secreto é retirado da própria ideia. O texto é seco, rígido, extremamente concreto. Devido à alta eficiência das misturas explosivas substitutas contra blindados pesados inimigos, ordeno. Segue-se uma instrução detalhada. Aquela mesma receita que Grachev compôs na mente, agora ganha a forma de parágrafos e pontos. Ponto 1. Coleta de recipientes. Entram em ação não apenas latões, mas pedaços de canos, caixotes de madeira forrados com feltro, potes de cerâmica. Condição principal: corpo rígido para criar pressão de gases.
Ponto 2. Preparação da mistura. Proporções claramente escritas. Requisitos de umidade da serragem. Medidas de segurança ao quebrar o nitrato. Ponto 3. Tática de aplicação. Ordem de xadrez. Camuflagem. Profundidade de instalação. A tipografia do Jornal do Fronte recebe um pedido urgente. Não de panfletos com apelos, mas de brochuras técnicas. Manual do Sapador Detonador. Em papel cinza barato, imprimem-se esquemas do corte da mina. Aqui o corpo, aqui a carga, aqui o detonador. Desenho simples, para que qualquer recruta entenda. A astúcia do soldado, que antes era considerada coisa de guerrilheiro, é legalizada. Torna-se parte da máquina militar. O sistema reconhece que, em condições de guerra total, as regras acadêmicas perdem para a flexibilidade da mente. A Escola de Engenharia Alemã cria obras-primas impossíveis de reproduzir rapidamente. A escola soviética aprende a matar essas obras-primas com o que está jogado sob os pés. Por todo o fronte, começa a febre do latão. Os pelotões de sapadores transformam-se em laboratórios químicos. Aldeias são vasculhadas em busca de qualquer recipiente adequado. Entram em uso cápsulas vazias de artilharia de grosso calibre, baldes, galões. Grachev é chamado ao Estado-Maior, não para interrogatório, mas para consulta. Ele, ontem tratorista, senta-se diante de oficiais e explica as nuances da compactação. O principal é a densidade, diz ele, riscando com o dedo na mesa. Se colocar frouxo, não funciona. Tem que apertar até o dedo não entrar. Aí a onda vai concentrada. Suas palavras são anotadas por majores e tenentes-coronéis. É o triunfo do prático. A experiência, paga com risco e suor, converte-se em doutrina. A inteligência alemã logo começa a relatar o uso em massa pelos russos de minas de potência aumentada. Eles procuram as fábricas que produzem essas minas, bombardeiam entroncamentos ferroviários. Não entendem que a fábrica fica em qualquer ravina onde haja um serrote e um saco de adubo. A produção é descentralizada até o nível de esquadrão. É impossível destruí-la, porque é impossível destruir a engenhosidade. Uma semana após a batalha no Arco de Kursk, centenas de quilômetros de fronte já estão cobertos por essas gambiarras. A estatística de perdas da Wehrmacht sobe. Tanques explodem em minas que os detectores não veem. Os sapadores alemães começam a ter medo de qualquer irregularidade na estrada. O ritmo da ofensiva cai. O medo da morte invisível torna o inimigo cauteloso, e a cautela na guerra é perda de tempo. Perda de tempo é derrota. Grachev olha para os recrutas que enchem baldes enferrujados com serragem. Ele vê em suas ações seus próprios movimentos daquela noite. Soca melhor, filho, diz ele ao passar. Isso não é caixa de areia, é um argumento. O sistema absorveu a ideia, digeriu-a e a tornou padrão. Não existe mais o método Grachev. Existe a instrução para a fabricação de minas com meios improvisados. O nome do autor não está na capa, mas isso não importa. O que importa é que um simples latão de leite de alumínio foi oficialmente reconhecido como arma capaz de parar uma divisão de tanques. É o momento em que a guerra passou para outro plano. Não é mais uma competição de economias e fábricas, é uma competição de adaptabilidade. E nessa disciplina, o Exército Vermelho, armado com serragem e fúria, mostrou-se inalcançável para o inimigo perfeccionista. A medalha no peito de Grachev brilha opaca à luz da lamparina. Ele não a usa para se exibir. Ele sabe o preço dessa recompensa. O preço? 25 quilos de mistura e uma noite sem dormir que virou a página da história militar. O experimento acabou. Começou a rotina da guerra, onde o milagre é produzido em série. A guerra não acabou naquele barranco perto de Poniri. Ela rolou adiante, para o oeste, moendo cidades, destinos e geografia. O sargento sênior Grachev foi atrás. Ele não virou general. Não sentou em estados maiores, desenhando setas em mapas. Ele continuou sendo o que era desde o início, um peão da guerra,
um homem que limpa o caminho para os outros. Do Arco de Kursk até o calçamento de Berlim, milhares de quilômetros. E cada quilômetro dessa estrada exigia uma solução de engenharia. Agora a tarefa mudara. Se em 43 era preciso parar, em 44 e 45 era preciso romper. Mas o princípio permaneceu o mesmo. Onde o aço bate no aço, vence quem sabe pensar fora do regulamento. Grachev passou pelo Dnieper, Vístula e Oder. Suas mãos, calejadas pelo trabalho com pá e detonadores, mandavam para o céu casamatas de concreto nas colinas Zelow e rompiam dentes de dragão na Pomerânia. Ele viu como a técnica mudava. Os tanques soviéticos ficaram mais potentes, a artilharia maior. Mas ele lembrava da lição de julho de 43. A arma mais terrível não é o calibre do canhão, mas a flexibilidade da mente que comanda esse canhão. Ele se tornou um virtuoso da destruição. Podia definir de ouvido o tipo de mina alemã, pela cor do solo entender onde estava enterrada uma mina, e no olho medir a quantidade certa de TNT para que a ponte caísse exatamente no leito do rio e não se espalhasse em lascas. Mas nessa maestria da destruição vivia a saudade do Criador. Grachev olhava para as cidades em chamas não como fortalezas vencidas, mas como fazendas destruídas que alguém teria que reconstruir. Maio de 1945 trouxe o silêncio. Era ensurdecedor, incomum, mais assustador que a canhonada. Pessoas acostumadas a viver no ritmo das explosões aprendiam de novo a ouvir o canto dos pássaros e o barulho do vento nas folhas. Grachev voltou para casa. Para aquela mesma aldeia perto de Voronezh, onde um dia, na vida passada, fora apenas um tratorista. Sua farda com medalhas foi para a gaveta funda da cômoda. Ele não gostava de vesti-la. O metal das recompensas puxava para a terra, lembrando o preço pago pelo direito de voltar. Ele vestiu o macacão sujo de óleo. Cheirava igual ao do fronte, diesel, suor e poeira. Mas agora era poeira de arado, não de ruínas. Ele sentou-se novamente nas alavancas. Era um Stalinets velho, quebrado pela guerra, montado de 3 máquinas estragadas. O ferro rangia, o motor espirrava, pedindo reparo. Mas para Grachev era a melhor música. Ele colocou as mãos no volante, as mesmas mãos que misturavam nitrato com serragem, que rosqueavam detonadores nas máquinas infernais, que mandavam para o esquecimento a elite da Wehrmacht. Agora essas mãos faziam o inverso. Não cavavam buracos para a morte, abriam sulcos para a vida. O campo diante dele era enorme, vazio e esperava. O arado cortava o solo negro, virando camadas de terra gorda e fértil. Grachev guiava o trator reto, mantendo a linha do horizonte. Ele sabia que nessa terra ainda havia muito ferro, estilhaços, cartuchos, projéteis não detonados. A terra demoraria a expulsar de si a guerra, mas ele também sabia que o grão é mais forte que o metal. Ele brotará através da ferrugem. À noite, depois do turno, ele entrava em seu celeiro. Lá, entre pás, ancinhos e rolos de arame, no canto estava um velho e amassado latão de leite de alumínio. Uma lata de leite comum de 38 litros. Tampa arranhada, vedação de borracha ressecada. Para qualquer estranho, era apenas lixo que dava pena jogar fora. Grachev às vezes se aproximava dele, passava a palma da mão pela lateral fria. Esse pedaço de alumínio era para ele uma máquina do tempo. Devolvia-o àquela noite abafada de julho. Lembrava o frio no estômago, os dedos trêmulos, o cheiro de amônia, e como a terra tremia quando os Ferdinands voavam pelos ares. Esse latão era um monumento. Não aos generais, não à estratégia, não à indústria. Era um monumento à simples mente humana. A mente que, numa situação crítica, encurralada, encontrou uma saída onde os acadêmicos não viam. Era um lembrete de que o homem é sempre maior que as circunstâncias, que o pensamento vivo sempre vencerá o esquema morto. A escola de engenharia alemã criou monstros ideais. Eram perfeitos tecnicamente, mas eram mortos. Eram escravos de instruções e leis físicas.
Grachev e homens como ele eram vivos. Podiam improvisar. Podiam transformar lixo em arma. Podiam fazer o impossível, porque não tinham outra escolha. Grachev saía do celeiro, fechando a porta com a tranca. Olhava o pôr do sol, inundando o céu com luz carmesim. Amanhã de novo no campo. Amanhã de novo trabalho. Arar, semear, colher. Alimentar o país que sobreviveu. A guerra mostrou do que é capaz o homem destruidor. A paz mostrava do que é capaz o homem criador. E nesse trabalho silencioso na terra, havia mais grandeza do que em todos os ataques de tanques da história. O ferro enferruja. Tanques vão para a fundição. Os temíveis Ferdinands ficaram apenas em fotografias preto e branco e em hangares de museus. Mas o campo vive para sempre. E o homem que caminha por esse campo é o dono de seu destino. O sargento Grachev, vencedor do zoológico de Hitler, terminava seu cigarro de palha, olhando as primeiras estrelas. Ele sabia o principal segredo dessa guerra. A blindagem é forte, mas o homem é mais forte. Especialmente se esse homem sabe por que vive. A tela escurece. Resta apenas o som. O som de um trator trabalhando, afastando-se ao longe. O ritmo constante e calmo da vida que venceu a morte.